Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje são 27 de outubro de 2021, 10h45 da manhã. Eu estou gravando a nossa aula assíncrona de amanhã, dia 28, embora no nosso calendário é feriado, mas para a gente ficar adiantado no conteúdo, eu estou gravando e já vou disponibilizar no AVA e depois eu coloco o aviso lá no nosso grupo do WhatsApp. Né? Lembrando que, se vocês olharem no calendário acadêmico, então, amanhã nós não temos aula no campus Cuiabá. Ok? Vamos dar continuidade no nosso conteúdo. Aí a versão nova do Windows 11 com um layout bem bacana. Mais palatável, tá? Bom, pessoal, na aula passada nós vimos a classificação, terminamos, né, com a classificação do meio ambiente. Ele começa com o meio ambiente natural, com todos os seus atributos iniciais, né, em termos de vegetação, atitude, enfim, quase a presença humana não embora existam determinados meio ambientes naturais, ele não consegue alterar a geomorfologia, né, e os ecossistemas ali naquele meio ambiente. Tá? Então, ele é apenas mais um componente do ecossistema. Quando o homem se fixa num determinado local, ele começa a mudar esse meio ambiente, derrubar árvores, vai implantando suas cidades, seus povoados. Então, esse processo a gente chama isso de antropização, né? A presença do homem é marcante e ela vai alterando, então, aqueles aspectos, aqueles atributos iniciais. Então, ele vai transformar o meio ambiente natural em meio ambiente artificial, que são todos os espaços públicos e fechados dos povoados humanos. Tá? Bom, nós temos também o meio ambiente cultural, né, que é composto por todos aqueles atributos que identificam a cultura de um grupamento humano, seja a sua alimentação, forma de vestir, forma de falar, suas expressões linguísticas, enfim, né? Assim como as suas edificações antigas, fachadas, né? E até mesmo alguns atributos naturais, mas que passam a identificar a cultura de um povo. Né? Então, você vê o pantaneiro dentro do Pantanal, ele é um meio ambiente cultural, aquele modo de viver ali, o ribeirinho, né? Tão importante quanto o meio ambiente natural em si. Né? O bioma Pantanal ele não pode ser compreendido sem a presença do pantaneiro. Tá? Sem a presença também dos ecoturistas, dos turistas, sem a presença dos pescadores, porque também é da cultura da Baixada Cuiabana a pescaria e a culinária relacionada ao peixe. Tá? E aí ele se divide em concreto e abstrato. Né? Concreto, vamos dizer assim, é uma viola de coxo, o exemplo que foi dado. O abstrato é como fazer a viola de coxo, desde escolher o tronco da árvore até quando o fabricante, não sei como é que é o nome, desse luthier, começa com o facão dar forma àquela viola de coxo. Né? As madeiras que ele usa, as técnicas que ele usa, enfim. Tá? Então, é um exemplo de um meio ambiente, de um patrimônio cultural. No seu aspecto concreto, né, material, e no seu aspecto imaterial ou abstrato. Tá? E finalmente, o meio ambiente do trabalho, que vai cuidar
do bem-estar das pessoas no seu local de trabalho. Então, está relacionado à insalubridade, à penosidade, à periculosidade, a layout para evitar acidentes, né? A iluminação, temperatura, umidade, isso tudo vai estar protegido no direito ambiental sob o aspecto do meio ambiente do trabalho, e deixando claro que as relações patrão-empregado, né, decorrente do trabalho, da prestação de serviço, do vínculo empregatício, isso, qualquer problema que acontecer, não vai ser discutido no direito ambiental, e sim no direito do trabalho. Bom, feito essa retrospectiva breve da aula passada, então está aqui, vamos começar a nossa aula de hoje. Tá? Patrimônio genético brasileiro. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Nós vimos lá na geopolítica que o primeiro ponto que uma nação deve cuidar, deve preservar e defender é o seu comércio exterior, tá? Sem a qual ele não consegue garantir o padrão de vida, o IDH, para os seus, para o seu povo, para os seus cidadãos, tá? Para os seus naturais. Então, tudo que for relacionado ao seu comércio exterior passa a ser vital para a existência, para a longa existência de um determinado Estado e, consequentemente, de uma determinada nação. Tá? Lembrando que nós vimos que os Estados, eles não nascem do dia para o outro. Ele primeiro começa, é um processo lento, né? Primeiro, um determinado povo, eles, né? O povo, ele se fixa num local, certo? Esse é o primeiro momento, é a gênese do nascimento de um Estado, tá? Depois que ele se fixa, ele vai brigar para se manter ali, vai ter guerra, vai ter um monte de coisa, né? Até que ele vai conseguir um fenômeno, ele vai conseguir um fenômeno em que todos os povos vizinhos respeitam aquela faixa territorial. Quando isso acontece, vai acontecer um fenômeno chamado autodeclaração dos povos. Quando isso acontece, significa que todos os outros povos reconhecem esse novo povo que está ali. Tá? Nesse momento é que surge o que a gente chama de nação. Tá? A nação, ela decorre desse processo chamado autodeclaração dos povos. Eu sou o povo brasileiro, eu não sou mais europeu. E esse território é nosso. Fizemos guerra com todo mundo e conseguimos vencer as guerras. Beleza. Bom, uma vez que nasceu a nação, é preciso você organizar juridicamente essa nação. Tá? Aí é que vai vir o que a gente vai chamar de Estado. Estado. Tá? O Estado, ele nada mais é que uma consequência da nação. Tá? E ele nasce para fazer o quê? A organização jurídica de autogoverno da nação. É
para isso que serve o Estado, tá? Tranquilo? Então, a regra é, o Estado cumpre o dever da nação. Qual é o dever do Estado? Né? Qual é o dever do Estado? Trazer a paz social, né? O progresso, o bem-estar da nação. Tá? Então, o Estado, ele cumpre a missão dada à nação. Tá? Quando há uma inversão, e aí é o perigo, tá? Quando há uma inversão de valores, o Estado começa a impor a sua vontade, aí há o que a gente chama do surgimento do Estado totalitário, onde ele não cumpre mais a vontade da nação. Pelo contrário, ele faz a nação cumprir a sua vontade. Então, quando isso aqui acontece, é o que a gente chama de surgimento do Estado totalitário. Assim, ele simplesmente ele impõe a sua vontade perante a nação. Tá? E aí, normalmente, a economia é deteriorada e a tendência é de um Estado totalitário, com o tempo, ele desaparecer e a nação, consequentemente, desaparecer também e vir um outro povo naquele local e fazer todo o processo de novo, que poderá dar início a um novo Estado. Isso é um processo que ocorreu várias vezes na humanidade, tá? Não é novidade nenhuma. Tá? A ciência que explica isso, e que não sei por que foi retirado das grades acadêmicas, dos cursos de ciências jurídicas, é a teoria geral do Estado. Eu sugiro que vocês procurem livros sobre isso, leiam, que é bem interessante. Tá? Tranquilo? Bom, quando eu falo que o povo se fixa num local, necessariamente esse local tem os seus recursos naturais. Tá? Então, ele vai ter seus recursos naturais. E a sua capacidade de explorar os seus recursos naturais poderá influir no IDH do seu povo. Tá? Por quê? Porque ele vai fomentar o desenvolvimento econômico e o mercado externo. Tá? Melhorar a balança comercial e tudo mais. Então, explorar os recursos naturais passa a ser fundamental, vital para a própria existência da nação e do Estado. Ok? Bom, a partir dessa análise, passa a ser vital, estratégico, você preservar e proteger o seu patrimônio genético. Tá? Porque nos recursos naturais, eu vou ter toda uma biosfera específica, né? Hoje eles falam muito em bio... dentro do bioma, os seres vivos, né? O fator biótico, né? Seja ele vegetal, seja natural, às vezes é muito específico, só tem naquele bioma. Tá? Então, muitos estudos hoje falam, eu vi já o professor Luiz Molion falar isso várias vezes, tá? De que
menos de 3%, tá? Menos de 3% do patrimônio genético da floresta amazônica é conhecido. Ou seja, as pesquisas são iniciais. Tá? As pesquisas são iniciais. Ok? Então, é o que ele está falando. Tá? É o que ele fala. Então, e isso da floresta amazônica. Eu também já ouvi falar, alguns especialistas, alguns cientistas, de que os fármacos do futuro estão no bioma cerrado, ou seja, os remédios do futuro estão no bioma cerrado e ainda sequer foram pesquisados. Então, sobre sobre esse cenário, é que o patrimônio genético brasileiro ele vai assumir, então, um papel de relevo no tocante à sua proteção. Tá? Eu fiz todo esse quadro aqui para justificar o porquê que é necessário você proteger o patrimônio genético brasileiro. Aqui eu tenho que apagar isso aqui para dar sequência no slide do PowerPoint. Tá? Essa lei aqui, Lei 11.105 de 2005, tá? Junto com a Lei 9.985 de 2000 e mais uma medida provisória, que é 2001. Tá? Isso tudo decorre do parágrafo 1º, incisos 2 e 5, lá do artigo 225 da Constituição. Tá? Então, todas essas leis que vieram depois da nossa Constituição, em 2000, 2001, 2005, elas vieram com o objetivo de proteger e preservar o patrimônio. Tá? Mas também estimular as pesquisas de bioprospecção, sempre no interesse nacional. Tá? E na defesa de nossa soberania. Ok? Estrategicamente, e aí não sou eu que estou falando, são vários livros que a gente ouve, os outros estados, tá? Que são os estrangeiros, eles também têm interesse. Vou colocar aqui, estados estrangeiros. Eles têm interesse no nosso patrimônio genético. Tá? Mas eles podem entrar aqui e prospectar todo o nosso patrimônio genético? Em tese, não. Tá? Em tese, não. Mas e aí, professor? E eles estão? Pode acontecer. Tá? Existem brasileiros e existem brasileiros. Tá? O que eles fazem? Pelo que a gente andou lendo por aí, ouvindo. Eles criam ONGs. Tá? Eles criam ONGs. Certo? Que vão atuar aqui dentro do Brasil e por eles financiados. Essas ONGs vão aos poucos, é uma estratégia que eles adotam, trazendo um debate no sentido de alterar nossas leis, com o discurso de proteger o interesse nacional, tá? Bem-estar nacional, meio ambiente. Tá? Então, essa é a estratégia
que esses outros estados, me parece, têm feito há anos aqui no Brasil. Tá? Há anos aqui. Tá? Se isso é verdade, a gente não sabe, mas tem muita gente afirmando isso. Ó, tem acontecido isso, abram os olhos. Né? Então, e aí, a partir do momento que alterou a lei, acabou. Ontem eu vi que estão fazendo uma chamada de debate público com o fito de criar o Estatuto do Pantanal. Começa assim, começa devagarzinho, o discurso sempre é muito bonito. Né? Vamos ver se esse estatuto passar as alterações que vão vir depois no seu conteúdo e quanto tempo vai levar para eles, primeiro, proibir a pesca e depois retirar o pantaneiro lá de dentro do Pantanal. E logo depois começar a entrar ONGs dizendo que vão proteger o bioma Pantanal e logo depois que as ONGs estiverem lá dentro, ninguém mais pode entrar lá. Aí você vê aviões decolando e indo para o estrangeiro, ninguém sabe com o quê. Então fica aí esse alerta, já que nós temos que proteger o nosso patrimônio genético. Nós temos que proteger. Aí o Fiorilo vai fazer exatamente isso, vai falar sobre a possibilidade trazida pela engenharia genética de utilizações de bactérias, fungos, que tem dentro da nossa biodiversidade, lembrei, biodiversidade, nos nossos biomas, e a partir daí gerar riqueza para a nação brasileira. Tá? Ok? E a gente espera que o Estado brasileiro entenda que ele tem que proteger os interesses da nação brasileira. Outro dia eu vi um filósofo dizendo o seguinte, existe uma estratégia, não sei se é verdade, de se implantar uma governança global, tá? Que eles chamam de nova ordem mundial. Também não sei se isso é verdade. Estou repetindo porque eu ouvi, mas que me fez pensar. E como é que eles fazem isso? Eles trazem para dentro dos estados e, consequentemente, das nações, temas que são impossíveis de uma nação resolver. Temas e problemas que são impossíveis de uma nação sozinha resolver. Aliás, todas as nações juntas também não conseguem resolver. Tá? Isso vai incutindo dentro do elemento povo, que é um dos elementos que compõe a nação, a perda da confiança na capacidade do Estado de resolver os problemas do interesse social. Tá? Mas eles não percebem que os problemas que são trazidos e implantados internamente são insolúveis. Né? Tem como você evitar o aquecimento global? Você acha que o homem consegue evitar? Não vai conseguir. Tá? Eu acho muito difícil aparecer cientista sério dizendo que o homem pode reverter o aquecimento global. Tá? É impossível. Por quê? Porque dos documentos, estudos que eu já vi sérios, o macroclima ele é controlado pelas atividades do Sol e dos vulcões. Tá? Então, a temperatura do planeta tem esses dois controles. E o do Sol ele influencia diretamente na temperatura dos oceanos. Se, na verdade, o que controla o macroclima do planeta é a temperatura dos oceanos e as atividades vulcânicas. Tá? Mas quem controla a temperatura dos oceanos são as atividades do Sol. Por isso que eu falei de quebra, quer dizer, por tabela, quem controla o macroclima são as atividades solares e os vulcões. Tá? Como as atividades dos vulcões estão bem baixas do planeta, hoje nós temos um vulcão em atividade, que é numa ilha lá na Espanha, e considerando que em novembro de 2019, isso quem fala é o professor Luiz Molion, que é o climatologista
super respeitado internacionalmente. Ele é professor de climatologia na Universidade Federal de Alagoas. Há anos ele vem falando isso, que, na verdade, o planeta está resfriando, ele não está aquecendo. Né? E aí ele falou que existem vários cientistas que têm falado, né, que em novembro de 2019 as atividades solares baixaram muito, quase zero. Né? Quando isso acontece, e acontece, eles chamam isso de mínimo de Maunder, né? E como consequência, 2, 3 anos depois, as temperaturas dos oceanos baixam e, consequentemente, o planeta entra numa mini era glacial. Tá? A última vez que isso aconteceu foi em 1650 e durou em torno de 75 a 100 anos. Eu já li artigos sobre isso, que a temperatura média do planeta baixou 5 graus. Eu já li agora recentemente que naquela época baixou 1 a 1,2 graus, aí eu não sei na onde foram feitas essas medições, quais foram os parâmetros, né? Mas que se espera, a partir do primeiro trimestre de 2023, que o planeta baixe aí, a temperatura média um pouco menos do que aconteceu em 1650. E, como consequência, nós vamos ver, principalmente no hemisfério norte, nevascas muito fortes. Tá? Então, nós já estamos vendo aí chuvas de pó no interior de São Paulo, que a gente não via. Chuva de granizo de quase 40 centímetros, que ninguém via aqui no Brasil. Estou falando do Brasil, interior de São Paulo, interior de Minas Gerais. Está acontecendo isso. Tá? Você vê que esse ano adiantou a chuva, já tem pequi. Tá? No começo do mês de outubro já tinha pequi, já estavam vendendo pequi. Isso só acontece em novembro. Tá? E isso pouco tem a ver com a atividade humana. O período em que o planeta esteve mais quente foi há 17 mil anos atrás, e isso é possível afirmar por conta de análises no gelo da Antártida. Cada 1 milímetro de gelo corresponde a não sei quantos anos. Então, conforme você vai tirando o gelo em uma determinada profundidade, você vai analisando aquela água naquele milímetro, digamos assim, e você sabe como que estava a composição da atmosfera e, consequentemente, a temperatura. Então, existem gráficos que mostram que há 1.700 anos atrás, falei 17, mas 1.700 anos atrás, foi o período em que o planeta esteve mais quente, né? Porque havia muita atividade de vulcão naquela época. Tá? Zero emissão de CO2, zero indústria. Tá? O que dá para você levantar a hipótese, mais uma vez, que o ser humano não tem força suficiente para alterar o macroclima. Ele tem como alterar o microclima. Você pode alterar um microclima de um bairro, de uma cidade. Isso você consegue. Mas o macroclima não. Você vê que Cuiabá é quente. Quem anda de moto aqui, quando está andando à noite, que passa numa baixada e que tem mato no entorno, você vê que ali naquele trechinho é bem mais frio. Tá? Então, para você ver como que dentro do próprio microclima da cidade existem outros microclimas que independem da presença do homem ou não. Ok? Vamos para frente. Da mesma forma, o Fiorillo traz a ideia de que se deve também pensar no patrimônio genético da pessoa humana. Tá? Então, ele diz que não existe uma lei específica, né? Mas, em razão da dignidade da pessoa humana, nós temos que está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, nós temos que também cuidar do patrimônio genético da pessoa humana, porque ela digamos assim, um dos genes, das sementes que formam a nação brasileira. Tá? Essa mistura entre
europeus, índios e africanos deram origem, e depois vieram os orientais, vão dar origem, daqui a, sei lá, 200 anos, a uma raça que será a raça brasileira. Nós ainda não somos uma raça especificamente brasileira. Nós ainda estamos nos misturando. Vai chegar uma hora que vai atingir um padrão, e esse padrão vai ficar fixo, que todo mundo vai bater o olho e vai falar que aquele ali é brasileiro. Como a gente bate o olho e vê assim, aquele ali é nórdico, aquele ali é do Japão, aquele ali é alemão, né? Aquele ali é indiano. Você consegue ver um padrão mais ou menos genético nesses povos, né? Então, está aqui, ele vai continuar justificando a necessidade da proteção do patrimônio genético, seja ele animal, seja ele humano. Animal ou vegetal, seja ele humano. Tá? Em razão disso, se proíbe, por exemplo, exportar determinados vegetais que só tem aqui no Brasil. Eu vou contar um caso que aconteceu no Brasil no final do século XVIII, início do XIX. Aliás, foi isso, final do XIX, início do XX. Tá? Na segunda Revolução Industrial, as peças pneumáticas, as máquinas pneumáticas assumiram um papel fundamental no desenvolvimento da economia mundial. E aí tudo aquilo que vinha da borracha passou a valer muito dinheiro. E a borracha, a seringueira, que é da onde você extrai o látex que vai fazer a borracha, ela é uma árvore, uma espécie, né, uma essência exclusiva do bioma Amazônia. Tá? Então só tinha ali no Amazonas. Até que foi o período que a Amazônia explodiu, aí foi construída a ferrovia Madeira-Mamoré, que saía do Porto Velho e ia até Manaus. Morreu muita gente na sua construção, porque pegava muita malária, pegaram muitas doenças que eles não conheciam por conta da interação humana com aquele meio ambiente ali, inóspito para eles. Até que um inglês veio aqui, pegou algumas mudas de seringueira, levou para a Ásia e acabou, quebrou Manaus. Tá? Porque lá a seringueira ela teve um crescimento vegetativo melhor, um rendimento melhor, produzia mais, se adaptou bem, e aí acabou com a economia de Manaus. Tá? O brasileiro precisa entender a importância de defender os interesses nacionais o tempo todo. Ele tem que fazer essa defesa. Não tem que esperar que o governo faça isso no seu lugar. Tá? Então, isso aconteceu. Se vocês estudarem a história, está registrado. Então, um dos motivos pelos quais se faz a proteção do patrimônio genético é exatamente para você proteger a economia nacional, porque ela é um patrimônio também nosso. Nossa economia, nosso PIB, ele nos interessa, porque se nós quebrarmos a nação, fica ruim para todo mundo. Tá? Então, nós estamos começando a sentir a consequência que a pandemia tem causado no mundo inteiro. Eu tenho acompanhado o preço do combustível no mundo inteiro. Né? A nossa posição, em termos de preço, é lá a centésima nação. Pior que nós está a Inglaterra, está a Holanda, Portugal, Espanha, França, Alemanha. O litro da gasolina em Portugal está beirando R$12. O dobro daqui. Né? Óbvio que a nossa imprensa ela está muito mais preocupada com outros assuntos do que trazer fatos relevantes para que nós possamos refletir melhor as coisas que estão acontecendo
e que estão atingindo nossa qualidade de vida. Novamente, esses exercícios, eu vou pular, porque não tem sentido da gente fazer isso na aula offline. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os princípios do direito ambiental. Tá? Quando eu vou falar de um determinado ramo do direito, eu só consigo dizer que existe um ramo do direito porque ele tem os seus próprios princípios. Tá? Então, princípios são regras internas daquele ramo. Como que aquele ramo... Tem um problema aqui, vou ter que dar uma pausa, tá, pessoal? Só um pouquinho. Pronto, voltamos, tá? Bom, então, esses princípios vão dizer quais são as regras internas do ramo para a solução de eventuais conflitos, ok? Então, nós vamos estudar aqui os princípios, inclusive até a forma de interpretar os institutos internos do ramo vai estar dentro desses princípios, tá bom? E aí, a constatação desses princípios variam de autor para autor. Okay? Então, assim, tem autor que enxerga 4 princípios, tem autor que enxerga 6 princípios. Os que eu vou passar aqui são praticamente em todos os autores. Se vocês pegarem, eles vão falar desses. Então, alguns podem falar até outros princípios, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar a marcar o tempo aqui. Então, é isso que eu tô falando. Tá? Então, cada ramo do direito, ele é autônomo, e ele só existe na condição de ramo dessa grande árvore chamada ciência jurídica, porque ele tem as suas próprias facetas, né? Ok? Normalmente, lendo a lei da Política Nacional do Meio Ambiente e as políticas globais do meio ambiente, aqui se consegue extrair os princípios do direito ambiental brasileiro. E foi por isso, por conta dessa parte final aqui, que nós estudamos o Clube de Roma. Tá? Que é no Clube de Roma, que é uma ONG, que vai surgir toda essa questão, que começa a falar de escassez, desenvolvimento sustentável, blá, 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 que vai forçar com que a ONU, logo em seguida, comece a fazer os seus encontros mundiais, globais, para evitar a escassez. Né? Agora, no final do mês, vai ter em Glasgow, na Escócia, mais um encontro global só para discutir aquecimento global, essas coisaradas todas aí. Tá? Lembrando que não há uma unanimidade no meio científico sobre essas questões. Tá? Então, se vocês pesquisarem, sair da bolha da imprensa dominante do Brasil, sair dessa bolha e for pesquisar, vocês vão ver que não há uma unanimidade a esse respeito, tá? No meio científico, no meio da ciência. Existem cientistas que refutam todo o IPCC, tudo que tem sido feito nesses últimos 30, 40 anos. Tá? Então, fica aí você vê, toma a sua decisão para saber quem é que está falando a verdade. O que não se pode negar, porque é uma constatação, é que tudo que foi feito, de certa forma, influenciou internamente o Brasil. Tá? Houve um período em que o Brasil precisava estar repactuando a sua dívida externa. E aí as nações do hemisfério norte usavam, como a gente viu que usa como geoestratégia, as sanções econômicas. Então, para o Brasil conseguir fazer
os seus refinanciamentos da dívida externa, era obrigado a aderir às políticas mundiais do meio ambiente. Então, na época do Collor, por exemplo, o Brasil foi obrigado a substituir um gás refrigerante que era usado no seu parque industrial, em geladeiras, freezers, câmaras frias, que era um gás que já tinha caído em domínio público, então, portanto, era barato, você não precisava pagar royalty, por um outro que esse sim tem que pagar royalty, sob o pretexto de proteger a camada de ozônio. Depois que o Brasil fez isso aí, nunca mais se falou do buraco na camada de ozônio no planeta. Tá? Novamente, tema que nação nenhuma consegue resolver. Tá? Quem que vai controlar a camada de ozônio? Tá? Então, sempre será um discurso em que você perde a fé no seu Estado, porque você reconhece um dever que é impossível, que ele deveria não deixar isso acontecer, e você aceita que o Estado estrangeiro dite regras aqui internamente no país. Fica essa reflexão para vocês. Ok? Vamos para frente. O primeiro princípio que tem é o princípio do desenvolvimento sustentável. Tá? A ideia aqui é o seguinte, olha, quando eu falo em preservar e defender os recursos naturais, né? Ou seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse é o direito protegido, não é só o meio ambiente, eu tenho que preservá-lo para esta geração e para as futuras. Tá? Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Tá? Existem alguns que dizem, não, nós temos que parar o Parque Industrial Nacional. Vamos comprar tudo da China. E nós precisamos preservar o meio ambiente. É como você pedir para o seu vizinho administrar a sua casa, as finanças da sua casa. Tem tudo para dar errado, né? Mas é mais ou menos isso que estão falando. Bom, lembrando que logo em 1972, quando sai aquele famoso relatório Meadows, né, os limites do crescimento, em seguida, muito rapidamente, questão de meses, é chamado em Estocolmo, né, uma Conferência Mundial do Meio Ambiente. E ali aparece pela primeira vez a expressão desenvolvimento sustentável. Tá? O que é um desenvolvimento sustentável? Né? Eles falaram isso lá, cada um deu a sua própria definição, e até hoje essa coisa fica meio em aberto. Né? Não existe nada que, nenhuma lei que diga o que é o desenvolvimento sustentável. Tá? Vai aparecer em 72, 20 anos depois, em 1992, que vai ser o segundo grande Conferência Mundial do Meio Ambiente, vai ser no Rio de Janeiro. Tá? Só lembrar vocês que em 72 eu tinha 9 anos de idade. Tá? Eu nasci em 1963. Mas em 92 eu tinha 29 anos de idade. Então, eu já a partir dos meus 12 anos, eu já tinha muita consciência do que as coisas estavam acontecendo no Brasil. Além de só preocupado em jogar bola na rua. Tá? Bom, então, essa questão do desenvolvimento sustentável, ele vem dizendo assim, a ideia de você evitar a escassez dos recursos naturais. Tá? Então, essa aqui é a famosa equação da escassez. Tá? E essa equação da escassez, ele vai negar uma lei antiga que a gente estudou, que é a lei de Lavoisier. Tá? Ela nega essa lei. Tá? O que Lavoisier diz? Que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
tá? Então, eu lembro-me, quando eu fiz o ensino médio, na antiga escola técnica, hoje é o Instituto Federal, Campus Cuiabá, a gente estudou isso. Então, a gente tinha o ciclo da água, a água é infinita, ciclo do oxigênio e tudo mais, tá? Né? Hoje falo, não, a água potável, ela é finita, mas você não consegue ver nada robusto que consiga negar a lei de Lavoisier. Até hoje eu não vi, gente. Se alguém conseguir trazer alguma coisa que mostre, lá no início do semestre, no módulo, eu acho que eu mostrei para vocês 3 fontes de água mineral que tem aqui em Mato Grosso, que são cases do mundo inteiro. Tá? A maior mina de água mineral em operação do planeta fica aqui, perto do município de Dom Aquino, no sul do estado, no Vale do São Lourenço, que produz 1,5 milhão de litros de água mineral por hora. Né? Aí a outorga, eu acho que é 2%, então eles podem vazar 300 mil litros de água mineral por hora. Okay? É da Coca-Cola essa mina. Ao lado dessa mina, na mesma bacia, tem uma outra mina que já está entrando em operação, que são de 2 milhões de litros de água por hora. E lá na região, que eu esqueci o nome, no norte do estado, não é Comodoro. Já eu lembro o nome. Existe uma mina d'água mineral chamada Olho da Xuxa. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Projeto Nhandu, vou escrever para vocês terem aqui, Projeto Nhandu, tá? São 3 reportagens feitas pela TV Centro-América, muito tempo atrás, sobre essa mina d'água. Tá? Ela tem uma capacidade, água mineral, você pode pegar na insurgência, engarrafar, você não precisa fazer nada. Tá? Já tem lamin, já tem tudo. Ela tem uma capacidade de produção de 4,5 milhões de litros de água por hora. É um rio inteiro de água mineral. Só essa mina d'água consegue suprir a necessidade de água de todos os países africanos. E eu falei de 3 minas de água mineral de Mato Grosso. Imagina quantos que não existem por aí, pelo resto do mundo. Tá? Mas, de toda forma, está aqui, é o que tá valendo, né? É essa escassez, a equação da escassez, que vai estar dentro daquela história ali, daquele gráfico do relatório Meadows, né, ou os limites do crescimento. Então, a necessidade humana cresce, porque a população não para de crescer, os recursos naturais são limitados, então eles vão ficando baixando, porque eu vou usando mais recursos naturais, até que chega na escassez, acaba os recursos naturais e necessariamente, ou como uma consequência, vai haver um colapso da população humana e o homem vai morrer, vai ter morte em massa. Né? E uma das formas também de você dominar o povo é com medo, tá? É com medo. Então, você deixando o povo com medo, fica mais fácil você dominar. Né? O povo que é meio covardão, que não consegue reagir, é mais fácil. Tá? Quem assistiu a minha palestra, eu dei uns alertas lá, meio doido, né? O cenário que está se formando não são dos melhores. Então, eu sugiro vocês lerem um pouco sobre sobrevivencialismo. Tá? Pelo menos, se não acontecer nada, é algo que você aprendeu que vai ficar com você. Tá? Ninguém vai
tomar. Aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Pode tirar tudo menos que a gente sabe. Tá? Bom, então, a partir dessa ideia, dessa fundamentação, dessa justificativa, que, então, vai ser desenvolvido dentro da nossa Constituição, lembrando que essa história do desenvolvimento sustentável ele vai surgir em 72 e a nossa Constituição é de 88. Então, 16 anos depois é que vem a nossa atual Constituição. Tá? E aí vocês vejam que no artigo 170 da nossa Constituição, ele vem dizendo o seguinte: olha, a ordem econômica, e aqui você entenda o desenvolvimento econômico, tá? A necessidade da gente fazer o desenvolvimento econômico do país. Tá? Então, toda a nossa economia e o seu desenvolvimento. Ficou legal aqui. Deixa eu cortar isso. Tá? Ela tem dois fundamentos, ou seja, já está fundamentada. Ela tem dois alicerces. Tá? O primeiro deles é a valorização do trabalho humano. Tá? Então, a importância do trabalho humano, a importância de você proteger os direitos do trabalhador. Lembrando que a nossa Constituição, quando a gente estudou lá direito constitucional, na classificação, ela era uma mescla, ela tem partes socialistas e partes capitalistas. Tá? Uma outra coisa também é a valorização, porque esse E não exclui a valorização do segundo pilar. O E, ele é um aditivo, tá? Ele é um conectivo, ele aumenta, né? Ele estende esse verbo, tá? De quem? Da livre iniciativa. O que é livre iniciativa? É o empreendedorismo. Lembra que nós fizemos uma palestra em empreendedorismo? Tá? É quem está gerando emprego e renda. Então, o desenvolvimento econômico do Brasil tem dois pilares. Né? E ele reconhece e deve valorizar a força do trabalho, do trabalhador, e a força econômica do patrão, de quem assume os riscos de quebrar e ficar pobre, mas tentou empreender, gerar emprego e renda. Tá? E essa ordem econômica tem uma finalidade. Está aqui, ó, finalidade, tem um objetivo. Tá? E o objetivo do desenvolvimento econômico ultrapassa esses dois caras aqui, esses dois atores. Tá? Por quê? Porque ele tem o objetivo de assegurar a toda a população, não só os partícipes do empreendimento, uma existência digna, de novo socialismo. E também não. É dever do Estado assegurar o bem-estar da sua população. Tá? Conforme os ditames de justiça sociais, aí agora ele vem falar dos princípios, aí ele vai elencando aqui, tá? No inciso 5, por exemplo, ele fala de preservar o direito do consumidor, tá? Esse aqui, ó, defesa do meio ambiente. Tá? Olha só que interessante. Defesa do meio ambiente. Inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Então, a partir disso daí, todo empreendimento ele fica sujeito a observar regras para minimizar ao máximo os impactos ambientais. E os custos destas regras serão suportados pelo empreendedor. Tá? Porque senão você passa um custo do empreendimento para a sociedade. E quando você joga o custo para o Estado, você está jogando o custo para nós todos. Porque quem sustenta o Estado somos nós, através dos nossos tributos. Então, você não vai penalizar economicamente todos
para que alguém empreenda. Então, quem quer empreender vai assumir os custos dessa prevenção. Ok? Tranquilo? Vamos para frente. O que o Fiorillo fala? Dessa forma, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e suas atividades. Fala do bem-estar, né? Garantindo igualmente uma relação satisfatória entre homens e desses com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Tá? Ele fala isso nessa edição de 2010, na página 79. Ok? Ele está justificando, enquanto doutrinador, o princípio do desenvolvimento sustentável. Eu tenho que usar hoje sem gerar escassez, porque tem as gerações que vêm depois da nossa. Princípio do polidor pagador. Esse princípio é muito interessante. Tá? A ideia aqui não é, eu vou poluir, então eu vou pagar para poder poluir. Não é essa a ideia. Tá? Porque teve um período em que os empresários falavam, não, eu vou pagar uma taxa para o município para eu poder desenvolver a minha atividade aqui e jogar o risco de uma eventual poluição, que é uma degradação da qualidade ambiental, para a sociedade, aí o município vai lá e resolve. Né? O município que resolve esse problema do esgoto aqui, porque a obrigação do município é resolver o problema do esgoto. Não, não é isso. Tá? Então, a primeira ideia não traz a ideia, o princípio do poluidor-pagador, não traz a ideia de que eu vou pagar para poder poluir, ou poluir mediante pagamento. Tá? Porque se fosse verdade isso, eu estava dando legalidade. Liceidade é dar legalidade ao ato de poluir. Não é isso. Tá? Na verdade, esse princípio do poluidor-pagador, ele tem dois momentos. Ele tem um momento preventivo, tá? Que propõe prevenir a ocorrência de danos ambientais, e, logo depois, um momento repressivo ou corretivo. Tá? Se houver o dano, impõe a sua reparação. Tá? Então, essa é a ideia do princípio do polidor-pagador. Tá? O eventual polidor vai arcar com os custos da prevenção e ainda, se ocorrer o dano ambiental, ele também arca com os custos da reparação. Tá? Essa é a ideia do princípio do poluidor-pagador. Ok? Então, todos os custos referentes à prevenção e à reparação serão suportados na parte da prevenção do potencial poluidor e na parte da reparação, o agora poluidor. Tá? Tranquilo? Essa é a ideia do princípio do poluidor-pagador. Tá? Nós estamos terminando, já faltam 2 minutos para terminar a nossa aula. Vou só passar mais esse slide. Aquilo que eu disse, nós temos 2 momentos. Nós temos um momento prévio, tá? Identificada a possibilidade de degradação da qualidade ambiental, impõe ao provável poluidor o dever de arcar com todas as despesas de prevenção dos danos ambientais que a sua atividade possa ocasionar. Nele, incluídos estudos ambientais preliminares. Ok? Posterior, mesmo tendo então potencial poluidor tomado atitudes preventivas, se de sua atividade resultar dano ambiental, o agora poluidor será responsável pela reparação do dano causado. Ok? Bom, pessoal, já deu a nossa hora e eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Bom feriadão para vocês aí. Eu quis fazer essa aula mesmo sendo feriado para a gente
não comprometer o conteúdo da nossa disciplina, tá bom? Fiquem com Deus até a próxima semana, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos. Tchau.